Hello, Sunshine! Good afternoon! Boa tarde! Seja bem-vinda a mais uma live do nosso Fala Teacher, que agora é todos os dias às 5 horas da tarde. E o tema do nosso Fala Teacher de hoje é autoconhecimento para falar inglês. Então, deixa eu escrever aqui o que a gente vai falar hoje. Autoconhecimento. Já vou digitar aqui para deixar... Autoconhecimento para falar inglês. Autoconhecimento para falar inglês, é isso aí. Hello, pessoal que tá chegando. Boa tarde, Adriana. Good afternoon. Minha amiga querida, minha aluna Alciene, good afternoon. Hoje o Fala Teacher é sobre autoconhecimento para falar inglês. Tá? Nós vamos falar sobre isso hoje. Todos os dias, às 5 horas da tarde, tem live aqui nesse perfil. O nome das nossas lives é Fala Teacher e eu venho aqui para ajudar você com várias e várias ideias, estratégias, passo a passo, mudanças de mindset aí para ajudar você a se tornar uma mulher fluente. Todos os dias, às 5 horas da tarde, tem live aqui, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento para falar inglês. Vamos clicar aqui no aviãozinho e convidar umas pessoas para participarem? Bora lá? Vamos chamar o pessoal para participar aqui com a gente nessa nossa live. Convida aí umas 10 amigas para participar. Esse assunto maravilhoso, autoconhecimento. Autoconhecimento é um assunto maravilhoso. Autoconhecimento é importante para tudo, né, meninas? Para tudo nessa vida. Então, clica aí no coraçãozinho também. Me mostra aí que você tá curtindo aqui, estar aqui comigo, porque eu estou muito feliz de ter você aqui comigo. Clica aí no aviãozinho, chama as pessoas. Clica no coraçãozinho, chama as amigas. Bora lá falar sobre autoconhecimento. Então, eu sempre venho aqui todos os dias para falar com você sobre assuntos importantes para você se tornar uma mulher fluente. Porque não se trata apenas de você comprar um curso de inglês. Não se trata apenas de você decidir começar a estudar inglês. Não é só isso que você precisa fazer. Travou, gente? Vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Me conta aí porque travou aqui. Chegou uma mensagem? Acho que sim, né? Acho que tá tudo certo. Então, não se trata somente de começar a estudar inglês, de comprar um curso, de contratar um curso para você fazer. A gente tem que pensar em várias e várias outras coisas que estão por trás disso. Porque inglês é algo a longo prazo. Né? Você vai precisar, tá ok, né? Ótimo, então. Você vai precisar ter um planejamento, ter uma organização. Você vai precisar ter estratégias para você não desistir no meio do caminho, porque você não vai ficar fluente em um mês. Você não vai ficar fluente em 6 meses. Essas propagandas, né? Fale inglês em 6 meses. Né? Se torne fluente em 1 ano. Isso aí, gente, é propaganda enganosa. Acho que ninguém mais cai nessa, né? Precisa de tempo com o inglês, precisa de rotina, precisa trazer o inglês para o dia a dia e precisa ter entendimento que é algo a longo prazo. Então, você precisa pensar que você vai passar um tempo se dedicando ao estudo do inglês para que você possa falar. É claro que com 1 mês de estudos você já vai estar falando muita coisa, com 2 meses mais ainda e assim por diante. Então você vai falar muita coisa, à medida que você for evoluindo, você vai aprendendo cada dia mais, principalmente se você entender que você precisa colocar o inglês no seu dia a dia, na sua rotina. Tá? Então você precisa entender. Ai, teacher, de novo você falando isso? Yes, Sunshine. Sempre vou falar com você. Traga o inglês para o seu dia a dia. A gente é bom naquilo que a gente pratica, naquilo que a gente faz todos os dias. No começo é um pouquinho difícil, depois você vai pegando o jeito e quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. É igual fazer exercício físico.
É igual aprender um instrumento musical, correr. Em inglês é a mesma coisa, é constância. Então você precisa saber esse processo. E o que o autoconhecimento tem a ver com isso? Autoconhecimento é você entender como que você funciona, tá? Porque você precisa saber qual que é o seu melhor horário para estudar, para você aprender. Qual que é o melhor horário que você se concentra mais? Qual que é o seu jeito de aprender? Qual que é o seu tipo de aprendizagem? Então, várias e várias coisas sobre o autoconhecimento vão te ajudar, vão colaborar para que você aprenda inglês. Saber de verdade por que você quer falar inglês. Quando eu fui aprender inglês, o meu porque eu fui aprender inglês, era autoestima. Não era para viajar, não era para aprender inglês para melhorar o meu currículo, não. Foi por uma questão de autoestima. Eu estava precisando me reencontrar. Eu estava naquele momento trabalhando o meu autoconhecimento. Então, se conhecer, gente, tenha isso como uma missão de vida. Se conhecer, saber quem é você, saber do que você gosta, saber como são as suas emoções, como se você lida com pressão, saber como que você lida com frustração, saber se você é uma pessoa procrastinadora num nível mais alto, num nível mais baixo, saber se você é preguiçosa, igual eu falei ontem na live, sabe? Entender quem é você. O autoconhecimento é importantíssimo para que você consiga entender como que as coisas vão funcionar melhor para você. Por exemplo, vamos falar aqui primeiro sobre produtividade. A gente é tipo uma carga de bateria. A nossa bateria, ela aumenta e ela diminui no dia. Você já sabe falar que hora que você rende mais? Você sabe falar que hora que a sua energia está mais alta? Que hora que você está funcionando assim a todo vapor? E você sabe falar, por exemplo, que hora que você está com a energia mais baixa? Tem gente que é matinal, que já acorda. Você acorda com aquele apetite, sabe? Faz aquele café da manhã gostoso, tem fome a hora que acorda com energia, acorda sorrindo, acorda de bom humor. Tem gente que acorda mal-humorado. Tem gente que precisa de um tempo, precisa de um pouco de mais de tempo e uma caneca de café para realmente acordar. Tem gente que funciona muito bem à noite, tá? Então você precisa se conhecer, você precisa entender qual que é o melhor horário para você aprender alguma coisa. Será se então é de manhã? Na maioria das vezes a gente fala que estudar é sempre melhor aprender coisas novas de manhã, quando você acorda, porque o seu cérebro tá descansado, né? A sua energia tá renovada. Então, assim, de um modo geral, você pode ser assim. E você pode escolher estudar, por exemplo, inglês de manhã, aprender alguma coisa nova de manhã. Né? Então, assim, só que isso é de um modo geral, porque, afinal de contas, nós somos seres únicos. A gente tem a nossa individualidade. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa noturna. Eu sei que eu funciono muito bem à noite. Só que eu aprendi a ser também uma pessoa que funciona muito bem pela manhã. E a minha energia baixa bastante, a minha energia cai bastante nas primeiras horas da tarde. Então, ali, entre 2, 3 e 4 horas, é a hora que a minha energia baixa, que eu preciso, né, tirar um tempo para descansar, que eu sei que eu não vou render muito. Então, se eu não puder, por exemplo, descansar, dormir um pouquinho após o almoço nesse horário, eu não durmo exatamente depois do almoço, mas eu paro, dou uma descansada ali, tiro um cochilo, 2 horas da tarde ou 3 horas, dependendo do dia, porque é a hora que a minha energia cai. Então, se eu não puder fazer isso, por exemplo, nesse horário, eu vou fazer alguma atividade, vou fazer alguma tarefa que não exige tanto do meu cérebro, que não exige tanto, né, de concentração. Então, aí, se eu não posso tirar esse tempo para descansar, eu vou fazer uma coisa mais mecânica, arrumar alguma coisa em casa, né, porque eu sou dona de casa também, porque eu me conheço. Então, eu sei os horários onde eu tenho uma maior produtividade, eu sei o horário onde eu não vou render muito.
Eu sei a hora que eu preciso dormir e eu sei a hora que eu acordo, que eu fico bem. Então essas coisas são importantes. Você se conhece nesse sentido de produtividade? Você entende como que funciona o seu corpo? Aí na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite? Se você ainda não tem essas respostas, eu te aconselho a se observar, tá? E entender. Saiba direitinho quantas horas você precisa dormir por noite. Saiba direitinho a hora certinha que você vai dormir e a hora que você vai acordar. Faça a sua rotina. Entenda, para você ser uma pessoa mais produtiva. Então, isso também vai ajudar você na hora de aprender a falar inglês. Porque você sabe que para falar inglês você vai ter que sentar, pegar material e estudar todos os dias. 20 minutinhos por dia, gente, 20 minutinhos por dia é o suficiente de segunda a sexta. Experimenta e usufrua do poder dos 20 minutos. Faça isso, tá? E aí, então, se você vai tirar 20 minutos pro seu dia, para você aprender a falar inglês, para você estudar, é muito bom que você se conheça. Saber qual que é o melhor horário para você estudar, saber qual que é o melhor horário para você sentar, se concentrar para aprender inglês. Isso é muito, muito, muito importante. Porque às vezes você pensa assim, eu vou estudar, vou acordar meia hora mais cedo a partir de agora para eu estudar inglês. Mas de repente você não é uma pessoa matinal, você não fica tão bem assim a hora que você acorda. E aí você não vai render. E aí então o que vai acontecer? Você vai se frustrar, você fala assim, nossa, não tá adiantando nada, eu tô estudando todos os dias, tô acordando mais cedo. Tô bem disciplinada, mas não tô aprendendo nada. Mas é por quê? Porque você não se conhece. E aí esse horário não é um horário bom pra você e você tá forçando a barra, tá? Então, de repente, pra você, é no meio da tarde, é à noite, é no início da noite, antes de dormir, que você vai funcionar melhor. Então, você precisa encontrar essas respostas. Você precisa saber que hora que você vai funcionar melhor, tá? Então, aí, por exemplo, assim, de repente, você sabe que você produz bem à noite. E aí, se você tem, claro que tem as possibilidades também, é dentro das possibilidades, que talvez você funciona super bem, você é uma pessoa da parte da tarde, que você, depois do almoço ali, você tem uma energia alta, você tá a todo vapor, mas você trabalha. Então, também vai depender muito disso aí, né, da sua flexibilidade de horário, mas se conhecer é muito importante. Tem algumas coisas que eu faço que eu sei que eu não faço na minha melhor versão, mas eu faço naquele horário porque eu não tenho opção de fazer no meu melhor horário, como, por exemplo, fazer exercício físico. Eu faço exercício físico de manhã, de segunda a sexta às 7 da manhã. Não é o meu melhor horário. Quando eu experimentei fazer esse exercício físico, né, que eu faço uma caminhada / corrida, quando eu experimentei fazer isso à noite, eu rendi muito mais. Eu fui muito, muito melhor. A minha performance foi outra. Mas eu não tenho à noite para fazer exercício físico. Eu não tenho esse horário para fazer exercício físico à noite. Não tenho essa flexibilidade de horário. Então eu faço no horário que eu consigo, porque é melhor do que nada. Mas eu sei. Então eu respeito o meu corpo. Eu sei, olha, Janaína, esse horário tá tudo certo, é o seu melhor. É o melhor que você consegue esse horário. Bora lá. Tá? Então é importante autoconhecimento para você falar inglês, sabendo a sua produtividade, qual horário que você tá mais vibrante, que você tá mais animada, sabe? Que seu cérebro tá com sede de aprender coisas novas. Outro momento também que você precisa se conhecer é saber qual que é o seu tipo de aprendizado. E aí eu quero te contar sobre mim. Porque eu sou sinestésica. Existem tipos de aprendizado. Tem o visual, o auditivo e tem o sinestésico. Então, você precisa saber qual que é o seu tipo de aprendizado. Você conhece? Clica aí no coraçãozinho, me conta se vocês estão aí, me conta se você sabe qual é o seu tipo de aprendizado. Se você não sabe, eu vou te dar aqui já uma boa noção que você vai conseguir responder essa pergunta hoje aqui agora comigo. Se você ainda não sabe qual que é o seu tipo de aprendizado, vou te contar uma história sobre mim e vou te ajudar aí, tá? A já ter uma boa noção. Mas você pode procurar um lugar chamado Google e pesquisar lá, tipos de aprendizagem. E aí você também vai descobrir, tá? Porque foi assim que eu descobri. Eu amo fazer exercício físico de manhã, mas não tem academia aberta no horário que posso. Aí vou à tarde, mesmo com dificuldade. Olha aí, Sani, é isso.
É sobre isso, né? Então, a gente sabe. E aí você não fica se cobrando, você não fica se culpando por você não estar dando o seu melhor, porque não é o seu melhor horário, tá tudo certo. Você se conhece, tá? Então, é a mesma coisa você pensar assim, nossa, não tá rendendo, eu não tô evoluindo no exercício físico, mas aí você se conhece, você tem paciência com o seu organismo, porque você sabe, não, eu me conheço, esse não é o meu melhor horário para fazer exercício físico, mas é o horário que eu tenho. Então, eu vou respeitar o meu corpo e eu vou ter paciência, eu vou evoluir, mas não vai ser tanto quanto poderia ser se fosse na parte da manhã, né? Agora, falando em tipo de aprendizado, é o seguinte, existe a pessoa que ela é visual. Então, se ela vê, ela já aprende. Só dela olhar, sabe? Só dela olhar alguma coisa, né, sendo feita, ela já aprende. Só dela prestar atenção na aula da escola, ela aprende. Ela fica só ali prestando atenção. Ela não precisa estudar para uma prova. Só de olhar ali, ela aprende. Ela é muito visual. Ela é o tipo de pessoa que quando ela vai pra praia e você pergunta pra ela como que tava a praia, ela vai descrever a praia assim, foi maravilhoso, o horizonte lindo, o nascer do sol maravilhoso, a água tão azul. Gente, foi uma viagem incrível. Ela vai descrever imagens, porque ela é uma pessoa de aprendizado visual. Sabe, aquela pessoa que só de olhar, ela já aprende. Ela olha e ela entende. Ela escuta o professor explicando e ela consegue assimilar. Existe a pessoa que é auditiva. Basta ela ouvir. Sabe aquela pessoa que prefere ouvir o livro do que ler? Então, essa é a pessoa auditiva. Ela vai à praia e aí você pergunta pra ela, como que foi a sua viagem pra praia? E ela responde, foi maravilhosa. Gente, aquele barulho do mar, que coisa maravilhosa. Dormir escutando o barulho das ondas. Escutar o barulho dos passarinhos, o vento batendo nos coqueiros, que experiência maravilhosa. É isso que ela vai te responder. Hi, Juliano, good afternoon. Saudade de você. E aí ele é auditivo. Ele é uma pessoa que aprende ouvindo. Sabe aquele aluno que quando o professor está explicando, ele está rabiscando aqui o caderno? E você acha que ele não está nem prestando atenção, mas ele está entendendo tudo? Esse é o tipo de aprendizado que é do auditivo. Ele só tem que ouvir, entendeu? E existe a pessoa que é sinestésica. Eu queria ser assim, infelizmente não sou. Tenho que pegar o material ou o livro, estudar bastante, sempre foi assim. Amiga, então você é sinestésica. Provavelmente, né, precisa, né, de você se observar aí melhor e entender. O que é o sinestésico? O sinestésico, ele precisa do tato, tá? Ele precisa do corpo para poder aprender. Eu sou uma pessoa sinestésica. A pessoa sinestésica, ela precisa prestar atenção no professor, fazendo anotações, alguns desenhos, entendeu? Ela precisa grifar, ela precisa prestar atenção e interagir com o aprendizado. Só que o que acontece? Se você não se conhece, você vai falar uma frase igual você falou aí, Elciene, usando a palavra infelizmente, que foi como eu vivi uma vida. Eu, na escola, eu era aquela pessoa que precisava prestar atenção, pegava ali as minhas canetas coloridas, né? Tinha um monte de caneta, fazia as minhas anotações nos cantinhos do caderno, além de copiar o que o professor passava, sabe? Que fazia highlights nos meus livros, que faço, né? Eu ainda sou assim. E eu olhava as minhas amigas, falava assim, nossa, gente, como que pode? Ela só de prestar atenção na aula, ela tira nota boa, ela mal precisa estudar para a prova. Nossa, eu devo ser muito burra mesmo, porque eu preciso ficar anotando, eu preciso ficar grifando, eu preciso prestar atenção. Mas não tem nada a ver, não tem nada a ver. É somente o tipo que você é de aprendizagem. É apenas o seu tipo de aprendizagem. Então, isso tem a ver com autoconhecimento. Sabe, você tem gente, o meu filho mais velho, por exemplo, ele pega o livro para ler e ele só lê. Os livros dele, você olha, os livros dele estão novinhos. Acho que você também, né, Sunny? Acho que os seus livros também é assim, né? Que não pode nem marcar uma palavrinha. Tá ótimo. Leu, assimilou toda aquela informação, aprendeu muito com aquele livro. Os meus livros não. Os meus livros têm post-it,
tem frases grifadas, às vezes tem até uma anotação. Por quê? Porque é assim que eu assimilo a informação. E não tem certo ou errado, entendeu? É você e o seu tipo de aprendizado. Sim, não pode marcar nem dobrar. Exatamente. E aí você olha e fala assim, meu Deus, que gastura. Como assim? Como é que ele lê o livro e não pode fazer uma marcação, não pode dobrar uma pontinha, não pode fazer um grifo? Que loucura! Mas acontece que é a individualidade, é o tipo da pessoa, é o tipo que a pessoa tem para aprender, é o jeito dela aprender. Então, isso tem a ver com autoconhecimento. Então, por muito tempo, eu achava que eu não era inteligente. Eu falava assim, nossa, eu não sou tão inteligente assim como as minhas amigas. Eu sou esforçada, porque eu preciso grifar, anotar, sublinhar, fazer post-it, etc, etc, etc. E eu olhava pra mim e falava, eu acho que eu sou uma pessoa esforçada. Eu não sou inteligente, eu sou esforçada. Eu tirava notas boas? Tirava. Mas eu achava que era esforço. Só que isso é tipo de aprendizagem. Então, isso tem a ver com autoconhecimento. Então, às vezes, você vai estudar inglês e você pensa assim, nossa, meu Deus do céu, eu sou muito burra, eu preciso ficar anotando as coisas, eu preciso assistir a aula, prestar atenção, anotar, falar com a teacher na videoaula, eu preciso interagir. E aí, você fica pensando que você é uma pessoa que não é tão inteligente para aprender inglês. Só que não tem nada a ver com isso, tem a ver com autoconhecimento. Então quando você se conhece, você se aceita e você lida melhor com o seu aprendizado. Então, se hoje, por exemplo, eu vou estudar espanhol, então eu uso todos os recursos que eu preciso para aprender espanhol. Por quê? Porque eu sou sinestésica, eu me conheço e tá tudo certo. Entendeu? Então, assim, tá tudo bem. Eu gosto de estudar grifando, falando em voz alta, assistindo a videoaula, sublinhando, e assim eu vou aprendendo. E assim eu vou aprendendo cada vez mais, porque eu me conheço, eu sei que é assim que eu aprendo. Hello, Jana! Olha o assunto, amiga! Janaína que entrou aí agora, ela é mentora de autoconhecimento. Então aí, esse assunto aqui sobre autoconhecimento é o assunto que ela trabalha, então é um assunto que ela gosta muito. Então o autoconhecimento, para falar inglês, é importante, porque você se conhece, você sabe como que você gosta de aprender. Você sabe qual que é o seu estilo de aprendizagem, como que você funciona para você aprender. E aí você estuda de acordo com aquilo ali. Então você vê, por exemplo, pelo jeito aqui, a Alciene é sinestésica como eu. O meu filho, eu acredito que ele é auditivo, entendeu? Não sei, ou visual, né? Então assim, por exemplo, eu tenho me esforçado há 2 semanas para ouvir livros. Eu tenho me esforçado para aprender, para acostumar com audiobook. Mas eu te confesso que tem sido uma catástrofe, tá? Eu estou na 2ª semana tentando ouvir um livro e está sendo catastrófico, porque eu não consigo prestar atenção. Toda hora eu fico, prestar atenção, Janaína, escuta, Janaína, presta atenção no livro, Janaína. Mas eu não consigo. Mas é claro que aí eu entendo, e eu não fico frustrada, eu não fico triste, eu não desisto, dou birra igual criança, porque aí eu sei, tá difícil pra mim porque eu sou sinestésica. Então funciona pra mim quando eu pego o meu livro de papel, o meu highlight e mando ver na leitura. E aí eu consigo. Também é difícil pra você ouvir audiobook, Alciene. Então você tá entendendo direitinho. Tem alguém aqui que gosta de ouvir livro? Que não tem esse problema? Me conta aí. Porque é a pessoa auditiva, gente. Entendeu? Só que eu sei, estou na luta, mas creio que vou conseguir. Exatamente. Porque a gente se conhece e a gente sabe o que a gente precisa fazer e a gente vai lá e faz o que precisa ser feito. De acordo com o que nós somos. De acordo com como eu sou. Eu me conheço e eu vou lá e fazer. Júlio, você é assim? Então você gosta de ouvir livros? Que bom, que bom. Eu gosto de ouvir e de ler também. Mas qual que você se identifica mais, Janaína? Porque, assim, tem gente que, por exemplo, igual o Júlio tá falando aí, eu acredito que você gosta de ouvir audiobook. Então, aí, certamente, quando você pega um livro, né, pra ler, você não se concentra muito. Você tem que ficar indo e voltando, indo e voltando. Por quê? Porque você é auditivo. Seu tipo de aprendizagem é auditivo, né? Então, você gosta de ler, pois é. Então, aí, você não é uma pessoa, provavelmente, você não é uma pessoa de tipo de aprendizagem auditiva.
entendeu? Então aí já é mais complicado prestar atenção. Então a gente vai se conhecendo. Então, por exemplo, semana passada eu estava ouvindo o livro, não sei se vocês conhecem. Ai, gente, apaixonei nesse livro. Eu preciso comprar ele e ler, porque eu só ouvi ele, que é Os Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. Já ouviram falar? Gente, fica a dica de livro, Os Segredos do Lugar Secreto. Que livro maravilhoso. Eu ouvi o livro semana passada. Então, assim, muita coisa escapou, porque eu realmente tenho dificuldade. Então, aí já tá anotado na minha lista de livros que eu vou comprar, pegar o meu highlight e vou ler o livro para poder assimilar toda aquela informação maravilhosa. Quando leio, parece que estou comendo um banquete. Exactly. Eu também. Então, aí, semana passada, eu ouvi esse livro. Essa semana, eu estou ouvindo o livro O Poder de uma Mente, o Poder Sobrenatural de uma Mente, alguma coisa assim. Esse livro já não me interessou tanto, eu não tô lembrando nem o nome do livro. Então, assim, eu tenho dificuldade. Mas eu tenho paciência comigo, porque é a única opção que eu tenho no momento para cumprir o meu propósito de conhecer esse livro, tá? Eu não tenho opção de ler esse livro em uma semana, então eu preciso me adaptar. Mas como eu me conheço, eu sei que eu tenho um pouco de dificuldade, que eu tenho dificuldade para prestar atenção no audiobook, eu não me cobro, não me frustro, não dou birra. Eu entendo. Então, tá tudo certo. Se você estivesse lendo o livro, estaria sendo muito mais proveitoso. Mas como você não tem opção de ler o livro, tá tudo certo. Vai com paciência ouvindo. Depois, se for preciso, você ouve de novo. E quando tiver necessidade de você se identificar com o livro, igual o livro da semana passada, você vai lá e compra o livro e tá tudo certo. Mas é importante que você tenha autoconhecimento para você aprender a falar inglês, para você, autoconhecimento para você entender como que você assimila conteúdos novos, como que você aprende coisas novas. Então, o autoconhecimento para você falar inglês é essencial. Vira essa chavinha aí na sua mente, tá? Faça essa mudança de mindset, de mentalidade. Entendeu? Saiba quais são os horários que você é uma pessoa mais produtiva. Saiba qual é o seu tipo de aprendizagem para que você possa usufruir melhor daquilo ali. Porque é importante, por exemplo, para você ler a Bíblia. Eu faço meu estudo bíblico num horário estratégico, aonde eu consigo me concentrar, tá? Porque eu também tenho dificuldade de me concentrar se tiver gente em volta de mim. Então aí eu tenho um horário estratégico para fazer o meu estudo bíblico. E ali funciona super bem, porque eu me conheço. Então, é muito valioso, é muito precioso você se conhecer. Isso vai trazer benefícios para você e até para as pessoas ao seu redor. Então, todo mundo sai ganhando, ok? Então, de preferência, né, assim, eu trouxe esses 2 pontos para você se conhecer para falar inglês. É muito, muito essencial que você conheça a sua produtividade, tá? E o seu tipo de aprendizagem, ok? Então, essa foi a nossa live de hoje. Autoconhecimento para falar inglês. Se conheça, saiba qual que é o melhor horário para você estudar, sabe? Saiba qual horário que você é mais produtivo, que você é mais produtiva. E segundo, entenda, responda a essa pergunta: qual o seu tipo de aprendizagem? Você é sinestésica, você é auditiva ou você é visual? E tem mais um outro que tem a ver com digital também, que talvez você consiga encontrar aí. Pesquisa sobre esse assunto, bora lá aprender coisas novas. Escolha aprender coisas novas todos os dias, expande a sua mente. Isso só vai te trazer benefícios, ok? Então, esse foi o Fala Teacher de hoje, a nossa live de todos os dias às 5 horas, ok? Amanhã não temos live, na quinta-feira, por enquanto, a gente não tá tendo live, mas sexta-feira a gente volta com a nossa live também, tá? Então, todos os dias às 5 horas a gente tá aqui no Fala Teacher. Thank you so much. Muito, muito obrigada pela companhia de vocês. A live vai ficar gravada. E aí a gente volta com mais Fala Teacher, ok? Goodbye! See you!